Então, vamos iniciar a nossa discussão sobre os espaços vetoriais. Eu vou começar fazendo algumas preliminares, discutir algumas ideias mais avançadas sobre o uso de vetores, que de certa forma vão justificar as definições que a gente vai fazer depois sobre os espaços, né? Então, a gente conhece bem a ideia de vetores, né? Quer dizer, um segmento de reta orientado, né? Quer dizer, orientado no sentido de que ele vai de um ponto ao outro, né? Então, a gente costuma escrever assim, né? E esse vetor, em geral, tem que estar inserido em um espaço, né? A gente não vai discutir isso ainda. Vamos deixar para definir melhor essas coisas depois, né? A gente sabe, então, vamos tentar evitar de de pensar nesse vetor em termos de coordenadas, né? Vamos tentar operar com ele ainda numa forma não coordenada, só com as propriedades dos vetores. Que propriedades são essas, ou que operações a gente sabe fazer com os vetores, né? Então, a gente sabe fazer multiplicação por escalar, né? Que significa, bom, imagina que lambda e mi são dois escalares. Então, a gente entende o que significa multiplicar por um escalar, né? Eu vou usar uma notação um pouco mais simples de escrever, né? Que é colocar um tio embaixo do vetor, que eu acho que fica mais claro na escrita, né? Então, como a gente pode mudar os escalares, ou como os escalares comutam, né? A gente também poderia escrever isso ou isso, né? Em geral, a gente nem se preocupa muito com a comutação, né? Com a troca de posição dos escalares, porque com os escalares isso já é uma coisa tão usual que a gente toma por garantido, né? Mas a gente vai ver que depois, no caso dos vetores, nem sempre, nem todos os vetores, ou nem todas as entidades nesses espaços obedecem essas regras. Isso vai ser importante para a gente definir o que um ente desses precisa respeitar para ser um espaço vetorial, né? Um conjunto de entes e operações, né? Da mesma forma, a gente tem a propriedade distributiva, né? Em que a gente imagina que multiplicar por uma é a mesma coisa que multiplicar cada um deles pelo escalar, né? Que é, de certa forma, a distributividade ou homogeneidade e linearidade do espaço, né? Da mesma forma, a gente tem a distributividade frente aos escalares, né? Essas são as propriedades mais simples, né? Que a gente usa já quase que naturalmente, sem se preocupar, né? Nos espaços em que a gente está acostumado a trabalhar, né? Então, vamos tentar discutir como que a gente poderia usar os vetores, em que contexto que os vetores são úteis, digamos assim, né? Ou quanto que eles facilitam a nossa vida, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem um vetor B e que aqui a gente tem um vetor A, vai até o ponto A, um vetor B que vai até o ponto B, e essa reta que une os dois pontos. Ao longo dessa reta, a gente vai ter um vetor P, que vai até o ponto P. E a gente tem duas distâncias aqui. Essa distância é μ, essa distância é lambda. E a gente gostaria de escrever esse vetor P como uma combinação de A e B, né?
para qualquer que seja o P ao longo dessa linha, né? Então, o vetor P, que é aqui da origem até o P, né? Vai ser o vetor A, né? Vou imaginar que esse vetor, que é o A, mais esse vetor A, mais esse vetor aqui. Quem seria esse vetor aqui? Seria lambda. Quanto que esse vetor, qual é o tamanho desse vetor em comparação com a distância total? Então, a gente poderia escrever assim, ó, lambda dividido por lambda mais mi, quer dizer, isso aqui está me dando a proporção que essa distância tem para a distância total. E a distância total é esse vetor, né? Então, de novo, eu estou fazendo, vou escrever aqui menor, eu estou fazendo esse vetor como sendo A mais esse, tá? Vou chamar de C. E o que seria o C? É um pedaço do AB, né? Tá aqui o B, é um pedaço do AB. Que pedaço? O pedaço cuja fração é isso. Certo? E o AB, né, pode ser escrito como B menos A. Então, o meu vetor P fica né, que eu posso simplificar então a gente chega nessa expressão para o P. Bom, o que significa essa expressão? A gente simplesmente obtém que o vetor P é uma soma de A e B, certo? Só que ponderada por essas distâncias, né? Quer dizer, se eu quero o P mais perto do B, né? Então, essa distância vai fazer com que o B importe mais na soma. Quer dizer, vamos pensar num caso específico que vai ficar mais simples, né? Suponha, vou deixar aqui do lado por um momento, para vocês acompanharem. Suponha que o lambda é igual ao mi, que seria o ponto médio. Né? Então, quer dizer, se o ponto que eu estou buscando está exatamente a meia distância dos dois, então cada um dos meus vetores vai entrar na soma com um fator de 1/2, né? Certo?
Então, na medida que o P vai se deslocando em direção ao B, o lambda vai aumentando. Ou seja, o peso em B vai aumentando. Imagina no limite em que lambda é a distância total e μ é zero. Então, o P vai ser igual a B. Imagina o caso agora em que lambda é zero e μ é a distância total. Qual seja essa, né? Então, aqui é zero, o P é igual ao A. Então, ajustando os valores de μ e lambda, né, eu consigo fazer com que o vetor P vá de um ponto a outro. Tá? Então, eu estou dando esse exemplo inicial só para a gente começar a pensar na ideia de como a gente consegue trabalhar com os vetores sem usar nenhum sistema de coordenadas e sem usar as coordenadas explicitamente, né? Mas só usando algumas propriedades dos vetores. Nota que aqui a gente só usou duas propriedades muito simples, né? Quer dizer, a multiplicação por escalar e a distributividade, né? Que são duas coisas bem elementares, né? Então, vamos trabalhar mais alguns exemplos e, na medida que a gente vai trabalhando, vai ficando mais claro quais são as propriedades mais fundamentais que a gente deveria necessitar para construir um conjunto básico de operações que nos permitissem trabalhar com os vetores da forma mais ampla, né? E esse conjunto de operações é o que vai definir um espaço vetorial como sendo esse conjunto mínimo que nos permite, então, trabalhar com os vetores, né? Então, continuando, um outro exemplo, né? Digamos que eu gostaria de achar o centroide de um triângulo, tá? Então, eu tenho aqui a origem, tá? Então, esse é o A, esse é o ponto C, esse é o ponto B. E eu gostaria de achar o centroide desse triângulo, tá? Então, vamos fazer algumas considerações, né? O centroide é o ponto que é a intersecção de todas essas retas que dividem esses segmentos na metade. Então, esse aqui eu vou chamar de F, esse aqui eu vou chamar de E, esse aqui eu vou chamar de D e o centroide de G. Certo? Então, a gente tem as seguintes definições. O meu ponto D é o ponto médio entre A e B. O meu ponto E, eu não estou desenhando aqui, então, né? Mas o vetor D é o origem até D. O E, a origem até E. E assim por diante. Certo? Não estou desenhando todos porque vai ficar muito confuso. Então, meu vetor E é a metade do A mais C. E o meu vetor F é a metade de B mais C. Tá? Então, o meu ponto G, né, definido pelo vetor G, tá? Vai ser o ponto que divide, por exemplo, o ponto que divide entre uma... Vou desenhar de novo. Tá? Eu tenho meu ponto G,
eu estou pensando na reta CD. Aqui está o ponto C, aqui está o ponto D. Então, esse é o vetor C, esse é o vetor D. Então, meu ponto G é uma média ponderada, como a gente acabou de ver, né? Entre o vetor C e o vetor D. Certo? Ao invés de chamar, como eu fiz antes, né? Ao invés de eu chamar de Mi e lambda, eu posso também... A soma desses dois vai ter sempre o mesmo valor, né? Lambda mais Mi é a distância total. Digamos, a distância total é L. Então, eu também poderia dizer que o Mi é L menos lambda, né? E eu também poderia dizer que L é 1 no meu sistema de unidades, né? Tá? Então, eu posso escrever esse G como sendo assim. Vamos ver se faz sentido. Na medida que eu vou crescendo o Mi, o peso do C vai diminuindo, o peso do D vai aumentando, quer dizer, eu estou trazendo meu ponto G para cá. Quando Mi é 1, G é igual a D, porque esse fator é 0. Então, enquanto antes o Mi e o lambda podiam ser quaisquer números, agora o meu Mi está restrito no intervalo de 0 a 1. Né? Mas então é importante vocês entenderem que esse Mi faz com que o vetor G vá de um extremo ao outro ao longo dessa reta. Da mesma forma, eu posso pensar em outra delas, né? Tá? Entre o C, por exemplo, aqui, né? Tá? Só continuando aqui, então, esse G é 1 menos Mi, C, mais Mi D. E o que é D? A mais B. Tá? Esse ponto G também divide a reta entre B e E. Então, se eu pensar aqui nessa reta, tá? Eu também vou poder escrever, olha, eu estou pensando aqui entre B e E, eu também vou poder escrever que o G é um outro fator do vetor E e do vetor B. Então, agora eu estou pensando nesse ponto, e estou colocando o G aqui em cima. Tá? Que também, assim como eu fiz lá em cima, A mais C. Bom, mas então, aqui da equação 1 e da 2, G é o mesmo em 1 e 2. Então, logo eu posso igualar essas coisas, né? Então, 1 menos Mi certo? E agora a gente trabalha com isso, né? Tem partes desses vídeos que vão ficar muito cansativas para vocês, então tem horas que vocês vão ter que parar o vídeo e pensar no que está acontecendo, tem horas que vocês vão ter que acelerar ele, olhar ele em velocidade duas vezes, para que não seja tão cansativo, né? Mas eu acho que é importante a gente desenvolver todas as contas para vocês terem noção de quais são os caminhos, né? Então, vamos trabalhar um pouco aqui, né? Então, a gente pode...
Então, como os vetores em princípio são independentes, né? Porque a gente está pensando num triângulo qualquer, quer dizer, esse triângulo é definido por A, B e C, e não existe qualquer restrição entre essas coisas. Para que essas coisas sejam independentes, eu precisaria ter isso. Eu posso igualar os fatores do C, os fatores do A, os fatores do B, que é a única maneira dessa equação ser satisfeita. Isso aqui, então, para o C, aqui para o A, e depois para o B. Né? E a única conclusão possível dessas três equações é que μ é igual a lambda. Certo? E quanto que vale? Então, μ é igual a lambda, a gente pode pegar qualquer uma dessas, né? Então, 1 menos μ é igual a μ sobre 2, o que nos leva a 2 menos 2μ é igual a μ. Então, 2 é igual a 3μ. μ é 2/3, que também é lambda. Então, vamos voltar a uma das equações que a gente tinha para G, né? Qualquer uma delas, né? Por exemplo, aqui, então, G é igual a 1 menos 2/3. Vou copiar ela, só para ficar mais claro. Um menos 2/3, 1/3. Dois terços dividido por 2, 1/3. 2/3 dividido por 2, 1/3. E a gente acaba na seguinte equação. A mais B mais C, quer dizer, o centroide do triângulo é o ponto médio entre A, B e C. Né? O que faz muito sentido geometricamente, né? A gente pensar que vai ser exatamente o ponto equidistante aos três, né? Tá? Mas então a gente fez um exercício simples, né? Talvez pudesse resolver isso de outra forma, mas a gente fez um exercício usando só o conceito e as definições de vetores, sem usar coordenadas, para chegar a esse resultado, né? Que é conhecido da gente, mas que talvez não tenha sido colocado para vocês na forma vetorial como está aqui, né? Tá? Então, continuando, vamos trabalhar ainda um outro exemplo, que é o seguinte: como fazer a reflexão de um vetor com relação a uma reta. Tá? Vou explicar já de onde que surge, por exemplo, esse problema. Eu tenho o vetor A, tá? Eu tenho o vetor D, o vetor C, né? Que possivelmente é o mesmo da onde eu posso definir um vetor normal. Aqui está representando, digamos assim, uma superfície, tá? E eu gostaria de refletir esse vetor com relação ao vetor N. Vou chamar de A'. Vou explicar, por exemplo, onde que surge, né? Imagina que a gente está simulando colisões elásticas entre bolas de bilhar, por exemplo, tá?
uma bola vem se aproximando com velocidade v, né? E quando ela toca, né, a gente está pensando em bolas materiais, cuja colisão é definida pelo contato físico. Ela vem nessa direção e ela vai sair nessa direção. Quer dizer, esse ângulo, em princípio, é igual a esse, se as bolas são perfeitas, se é uma colisão elástica e assim por diante, né? Então, o que eu preciso fazer, uma vez a colisão, o parâmetro de impacto da colisão e o raio delas vai me definir o ângulo, né? E a partir disso, então, eu tenho a velocidade de entrada e eu vou ter a velocidade de saída. Certo? Então, o que eu teria que fazer para descobrir, uma vez que aconteça a colisão, descobrir qual é a velocidade de saída da colisão, seria simplesmente refletir o vetor v com relação a esse vetor normal à superfície. Então a gente tem a direção perpendicular, a direção paralela, ou se a gente quiser, vamos trabalhar com a direção paralela a n e perpendicular a n, né? Então com relação a n, tá? Vou escrever normalizado. Então, o A paralelo, tá? Tudo com relação a n, então, né? O A paralelo a n, ou a componente paralela a n. Como que eu descubro essa componente, tá? Como que eu descubro a componente de um vetor na direção de outro? Isso é justamente o produto escalar, né? Então, tá? Isso aqui é um escalar que vai me dar o quanto de A está na direção n, a projeção de A na direção n, mas ainda eu quero transformar isso num vetor, então eu ainda multiplico por n. Agora eu tenho um vetor, vou substituir aqui esse meu C, que é isso, certo? Então, a componente paralela e a perpendicular a n. Vou fazer aqui, né? Bom, por definição, o meu vetor A, né, da maneira como eu estou trabalhando, como eu estou dividindo em duas componentes ortogonais, por definição, o meu vetor é isso. Então, a minha parte perpendicular vai ser o A descontado da componente paralela. Né? Então, o meu A, né, a gente pode trabalhar um pouco isso, né? Então, o meu A, então aqui equação 1, ou equação 0, equação 1, equação 2, né? Então, de 1, eu tenho que o meu A vai ser isso, mais isso. Que é isso menos isso. Eu vou só separar aqui para ficar claro. Então, essa aqui é a componente paralela. Essa aqui é a componente perpendicular. E o meu vetor A',
Se o meu A é A paralelo mais A perpendicular, o que eu preciso fazer para obter meu vetor A'? A minha porção paralela continua a mesma, e eu preciso refletir a minha porção perpendicular. Então, o meu A', o refletido, digamos assim, essa porção se mantém e essa aqui precisa ser refletida. Quer dizer, a componente, que é justamente a explicação que eu estava tentando desenvolver aqui, né? Uma das componentes permanece a mesma, como quando, talvez a gente pensando numa parede, numa bola de bilhar colidindo com uma parede, seja mais simples, né? O que acontece quando a bola colide com a parede? Essa componente paralela à parede continua a mesma. Essa componente paralela à parede continua a mesma. E a componente perpendicular à parede, que é onde acontece troca de momento, é refletida. Então, se eu quero descobrir a velocidade de uma bola de bilhar que colide com a parede, eu preciso pegar essa componente e refletir ela. A outra continua igual. Certo? Então, certo? E agora, então, eu posso simplificar isso. Esse menos, então, vai ficar 2 vezes isso. Né? Menos o A. Então, bom, se quisessem, né? Esse vetor está normalizado, né? Para essas coisas fazerem sentido, né? Então, a gente consegue trabalhar de uma forma implícita, né? Usando as propriedades dos vetores. Nota que agora a gente precisou de alguma coisa a mais que antes, né? A gente precisou de um produto escalar, né? Ou de definir um produto, ou de pensar numa operação, digamos assim, né? Supondo que ela não existisse, né? Pensar numa operação que vai me dizer qual a correspondência entre dois vetores, quão semelhantes eles são, qual é a componente de um na direção de outro, né? O que eles têm em comum, né? Digamos, falando assim de maneira informal, né? O produto escalar normalizado é justamente o que vai aparecer na estatística, por exemplo, como o coeficiente de correlação, né? Porque o produto escalar justamente diz isso, né? Qual a semelhança entre os vetores, quanto que eles têm em comum, o que eles compartilham, tá? Só que a gente está trabalhando aqui de uma maneira abstrata. Pensa que tudo isso que a gente está fazendo, embora a gente está contextualizando num exemplo físico bem concreto, mas isso não tem limite nenhum de dimensão de espaço, nem de característica, nem nada, né? Poderia ser um espaço n-dimensional qualquer e o formalismo seria exatamente o mesmo, né? Então eu poderia definir uma hipercolisão em qualquer dimensão que eu quisesse e o formalismo ia continuar sendo o mesmo, né? Então, bom, tá, mas a gente chegou nessa equação, e daí? Bom, aqui é o que a gente queria. Eu tenho um vetor inicial A e eu tenho uma direção, tá? E eu quero refletir esse vetor, tá? Ao longo dessa direção. Então aqui, uma vez dado o A e o N, eu sei qual é o vetor refletido, certo? Então isso contempla o que a gente queria, tá? Vamos adiante, um pouco mais adiante, né? Vamos definir coisas que a gente já conhece bem, tentar apresentá-las na forma de vetores, né?
vamos pensar, por exemplo, a equação da reta. A gente sabe, de novo, a reta aqui está a origem e eu tenho um ponto qualquer da reta, certo? E aqui está um vetor ao longo da reta, né? Aqui o ponto R, aqui o ponto A, se quiserem, B e tal. Qualquer ponto da reta, tá? Vai ser o quê? O vetor A, né? Que é o quanto a reta está deslocada da origem, né? Não precisa ser uma distância perpendicular à reta, é uma distância qualquer, mais uma certa quantidade do vetor B. Então, por que isso? Porque eu preciso ter um ponto da reta, pensando com a geometria analítica tradicional, né? Como que eu defino uma reta? Eu tenho que ter um ponto por onde a reta passa e uma direção, né? Ou o coeficiente angular e o linear, né? É a mesma coisa que eu tenho aqui. Eu tenho um ponto por onde a reta passa, que é o ponto A, e tenho uma direção, que é o vetor B, né? Na medida que eu vou mudando o lambda, eu vou crescendo o B e eu vou cobrindo todos os pontos da reta. Então, essa equação para diferentes lambda cobre toda a minha reta, que pode ser, inclusive, negativo, né? Claro. Então, essa equação 1, né? Eu posso escrever essa equação de outra forma, fazendo o produto vetorial dela com B. Nota, a gente não precisava fazer isso, né? E não gostaria até de introduzir o produto vetorial agora, porque na verdade ele é uma operação de um nível que a gente não vai necessitar para definir os espaços vetoriais, né? Mas só para vocês entenderem, já que vocês conhecem, certamente, né? Então a gente poderia ficar com isso, né? Que é zero, né? Produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero. Então eu também posso escrever que está me dizendo uma condição para que o ponto R pertença à reta definida por A e B, né? Quer dizer, se o ponto R, se eu realizo essas operações com o ponto R, né, na reta definida por A e B, eu tenho que obter o vetor nulo, né? Certo? Bom, se a reta passa por dois pontos, eu também podia, ao invés de ter um ponto e uma direção, eu poderia ter dois pontos. Agora o meu vetor diretor, bom, talvez não seja correto chamar de vetor diretor, né, mas o vetor que dá a orientação da minha reta é B menos A. Então eu também poderia escrever a reta como A, um ponto qualquer na reta, né? Vai ser o vetor A mais uma certa quantidade de B menos A. De novo, eu tô desenhando as retas para a gente entender a representação dessas coisas, mas essas equações não estão limitadas a nenhuma dimensão, né? Quer dizer, esses vetores, esse espaço poderia ter qualquer dimensão, né? A gente vai chegar lá no ponto de dizer, mas afinal, quais são as limitações, quais são as imposições que eu tenho que fazer nesse espaço para que ele seja útil para mim, do ponto de vista de trabalhar dessa forma, né?
Vamos adiante, então. Equação do plano. A ideia é basicamente a mesma, né? Mas vamos trabalhar para que fique claro, né? Agora os nossos limites de tempo são diferentes, né? Por as aulas estarem acontecendo gravadas, né? Então eu vou tentar deixar o material o mais completo possível e vocês vão assistindo ele na medida que acham necessário, né? Eu não recomendo que vocês sentem e assistam todo o vídeo, talvez de uma vez só, porque vai ser muito cansativo, assim como as aulas eram cansativas, né? Mas agora vocês têm a oportunidade de ir examinando esse material na medida que precisam. Bom, eu tenho um plano. Esse plano é definido por um vetor normal e por um vetor posição, digamos um ponto contido no plano. Aqui está a origem. E eu quero descrever um ponto qualquer desse plano, né? Então, uma das primeiras condições, né, para esse vetor estar contido, se o R está contido no plano, ele tem que respeitar isso, né? R menos A. Tá? Escalar com N é zero. Porque o R menos A, por definição, está no plano. E o vetor N é perpendicular ao plano, então o produto escalar entre eles vai ser zero. Tá? Então, aqui já estaria definida para um certo A, para um certo N, eu já tenho a equação do plano definida. Certo? Da mesma forma, se eu tenho um plano, ou de forma equivalente, né, que contém 3 pontos, que são definidos por 3 vetores, né, como a gente tem feito. Então, o meu vetor R, um vetor R qualquer no plano, vai ser dado como uma certa... vou definir 2 vetores aqui no plano. Eu vou ter que desenhar maior. Eu tenho o ponto A, o ponto C, o ponto B. Esse vetor aqui é B menos A. Esse vetor aqui é C menos A. Então, um vetor R qualquer, né, que eu não vou desenhar o vetor aqui de novo para não ficar confuso, um ponto R, definido pelo vetor R, vai ser uma certa quantidade desse vetor, né? Então, vamos colocar assim, uma certa parcela de B menos A, mais uma certa parcela de C menos A. Mas ainda, como o plano não está na origem, não passa pela origem, eu tenho que somar o deslocamento dele com relação à origem. Então, ficaria assim. Tá? Então, aqui a gente também tem a equação do plano a partir de 3 pontos, né, que definem 3 vetores, e a partir desses 3 vetores eu consigo definir o plano. É claro que A, B, C não devem ser colineares, né? Porque senão vai ter uma infinidade de pontos que obedecem a essa equação. Certo? Bom, ainda, trabalhando mais um pouco, né, o que a gente tinha de um plano, né, era uma equação desse tipo, né? Três coeficientes lineares, que a partir de 3 vetores definiam o ponto. Então, voltando à equação que a gente acabou de escrever,
a gente tem então que alfa, beta e gama, né? Então a gente tem uma correspondência aí entre as notações que a gente está acostumado a trabalhar, certo? Então isso mais ou menos dá um panorama geral de como trabalhar com os vetores sem recorrer à representação deles num determinado sistema de coordenadas, né? São exemplos bem específicos que eu decidi trabalhar com vocês, né? Mas é só para chamar a atenção de que tipo de propriedades e de operações a gente necessita para ter um conjunto de ferramentas que nos permita trabalhar com esses vetores de forma mais abstrata e mais geral. Tá? Na próxima aula, então, a gente define bem o que seriam os espaços vetoriais, baseado nessas coisas que a gente viu e, claro, em muitas outras, né? É um conceito que foi evoluindo ao longo do tempo a partir das necessidades e do entendimento de quais seriam as coisas básicas necessárias para definir o tipo mais amplo de espaço que poderia englobar coisas como conjuntos de números reais, polinômios e assim por diante. Tá? Até lá.